Bom, Uhum. vamos ler Atos 13, do 1 até o 43, é isso? Então vamos lá. É, Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram o feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Písidia. No sábado, foram à sinagoga, depois da leitura dos livros da lei e dos profetas. Os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado: Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios temente a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com o braço poderoso, ele os tirou da escuridão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade.
E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando, quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios, temente a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que os tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora, eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês essa boa nova. A promessa foi feita aos nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. E é isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Amém? Glória a Ah, Deus. amém. E até com a boca seca, que texto grande. E continua, né? E continua. Continua, vai até os 52, glória a Deus. Amém, irmãos. A gente vai fazer então um estudo até o verso 43, o capítulo 13, né? O que chama atenção e o que diz respeito ao capítulo 13 marca a história do Novo Testamento, registrando o início das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, né? Que começa a contar a história de Paulo e Barnabé. Então, o que nós podemos notar nos primeiros
nos primeiros versículos, né, já como que está sendo direcionado à igreja. Não sei se vocês notaram, nos primeiros versículos já temos uma direção aí, né? Vai dizer, servindo ao Senhor, jejuando, orando, né? E recebendo direção do Espírito Santo. Então, é um ministério marcado por direção do Espírito Santo, né? Um ministério marcado por direcionamento, que a gente pode ver que eles oravam. O jejum ele está sempre associado à oração, a razão de estarmos ao ministério. É algo que eu costumo dizer que o jejum eles faz com que a gente se aproxima de Deus, né? Então a gente precisa do jejum, da oração, da direção para fazer a obra. Só fazer a obra sem a direção do Espírito Santo não é algo que nós, ministros, tudo que nós formos fazer para o Senhor precisa da direção do Espírito Santo, né? Dessa consagração. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela começa com essa direção. Eles, enquanto líderes, se reuniam ali, eles adoravam, jejuavam, oravam e tinham a direção para fazer a obra. Vocês conseguem observar isso e ver que fala no capítulo 2, no verso 2, depois no verso 3, então eles, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos. Então, tudo que eles iriam fazer, eles não faziam por si só, eles faziam direcionado, então era uma indicação direta de Deus. Não era favoritismo, não era tipo, ó, vou favorecer fulana porque eu gosto dela, porque ela é minha amiga. Vou favorecer tal pessoa porque ela tem mais classe ou ela tem mais entendimento. Não, era algo indicado pela direção do Espírito Santo, não era algo de, de preferência. Era o Espírito Santo, era a soberania de Deus que prevalecia. Vocês conseguem identificar isso já nos primeiros versos? É visível para vocês? Sim, né, é interessante o contraste, né? Numa época de que a gente valoriza tanta performance, né? O currículo, a, sei lá, como você disse, o favoritismo. Ah, não, mas esse aqui, ele já fez isso, fez aquilo. E eu vi até essa semana que o pastor que assumiu lá na Igreja Batista de Água Branca estava renunciando, né? E aí até eu vi uma matéria que falava por que que ele foi escolhido. E aí, meu, o currículo dele é fantástico, né? É um pastor que foi professor, doutor, escritor de livro, né? Mas aí ele não deu conta. Mas o que eu quis dizer é assim, às vezes a gente escolhe as coisas, o missionário, por exemplo, pela performance do cara, e não é, né? Não é assim que a gente vê na Bíblia, né? É completamente diferente, né? Esses dias eu trouxe até uma ministração sobre o coração, né? De todas as coisas que Salomão dá esse conselho para nós. É um conselho que está em Provérbios. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. E Deus vai falar que Davi é um homem segundo o seu coração, cita aqui. O coração é onde é a fonte de todas as nossas intenções. E Deus, ele sonda as nossas intenções. Para você ver como o coração do homem é enganoso, quando Samuel vai para ungir Davi, ele identifica os irmãos de Davi pela visão. Então, opa,
Olha, então a primeira coisa, o favoritismo é o quê? Um homem alto, forte, belo, com certeza esse deve ser o rei. Mas então, porque nós temos costumes de ver o quê? A visão daquilo que chama a nossa atenção. O que chama a nossa atenção? Aquilo que faz bem ao nosso ego. Então, um homem alto, forte, bem vestido, ele faz bem ao nosso ego. Esse deveria ser o rei. Mas as intenções, as fontes do nosso coração, quem é que sonda? É o Senhor. Por isso que eles eram direcionados o tempo todo pelo Espírito Santo. Então, não existe favoritismo quando nós oramos, quando nós nos consagramos, porque a nossa vontade vai estar sempre alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não vê as nossas preferências. Ela sonda lá o íntimo, o profundo, é o coração. Aí a gente consegue ver. Por isso que quando eles vão impor a mão, por isso eles vão orar, vão jejuar. Ao início da igreja, e tudo que a gente precisa fazer, o compromisso é sempre isso. O compromisso da igreja é sempre com Deus. Eu costumo dizer isso. O maior interessado em que a obra cresça, que a obra, né, é Deus. Então ele sempre vai fazer isso, irmãs. A gente precisa entender nos primeiros versículos que Deus está falando isso. Não existe ministério fora da intenção de Deus. E o interessado que a obra cresça é Deus. Por isso que ele vai, no início da igreja, fazer com que o Espírito Santo seja aquele que direciona. E chama a atenção aqui, a igreja primitiva fazia isso. Diferente de hoje. Hoje, infelizmente, a gente vê essas preferências. Hoje a gente precisa ter um currículo. Hoje a gente precisa ter algumas coisas e talvez hum, a gente não esteja tão alinhado com a vontade de Deus e aí acaba saindo fora, né? Mas vamos lá. Então, no 4, ele vai enviado pelo Espírito Santo. Tudo que vamos fazer será enviado. Ele dá ênfase ao quê? A direção do Espírito Santo. A imposição de mão, a imposição de mão, a direção, ou seja, a soberania do Espírito Santo sempre está ali e bem em evidência nesse capítulo. Ou seja, a manifestação e a imposição de mão do Espírito Santo. Como a gente pode observar em Atos aqui, os apóstolos eles estavam sempre sendo direcionados pelo Espírito Santo. Jesus ele subiu e deixou alguém realmente, outro consolador, ou seja, alguém responsável para estar com eles direcionando. Consegue visualizar isso? Amém? Vocês conseguem ver isso, irmãs? Sim, a gente vê, né, Odília, que a igreja, como a gente falou, até a Edith orou, né, que a gente viu aqui até agora, essa igreja sendo estruturada pelo Senhor, com Isso. ordem, né, porque aqui fala que já havia na igreja, já havia os diáconos, que a gente já viu, né, já Isso. haviam se levantado aquele que estava no lugar de Judas, agora já haviam aqui profetas e mestres, né, dos quais Barnabé era um deles. Eles se reuniam para orar e jejuar, também como a gente viu na libertação de Pedro, e aí eles enviavam. Então, essa primeira Para viagem todas as suas. missionária aqui, ela vai trazer agora essa igreja saindo de si, né, e sendo Isso. enviada. Nessa viagem, claro que eles já estavam atingindo pessoas em lugares que você vê aqui, vários lugares citados, né? Vários, e aí, quando fala enviados pelo Espírito Santo, né? Eu acho isso aqui dá uma garantia, assim, dá uma segurança de que eles não fizeram nada por conta, que é o que a Odília está falando. Eles não fizeram nada por conta. E isso aqui é o que tem que nos direcionar e impulsionar e encorajar, né, a não sairmos fazendo nada por conta, mas eles estavam indo enviados por uma igreja, né?
enviados e abençoados, né? Por isso a viagem tinha um propósito. Tanto que a gente vai ver Então, que eles foram, mas alguém ficou no meio do caminho, né? Então é muito interessante. é verdade. É verdade, eu até coloquei aqui que o projeto missionário, eles nascem em... O projeto missionário, ele nasce em ambientes de profunda devoção, oração e submissão ao Espírito Santo. É algo que eu coloquei e marquei aqui. No 4 eu coloquei, verso 4. O avanço do evangelho, ele sempre sofre oposição, né? Que aqui começa onde eles são chamados, são enviados, e conforme eles são enviados, tem lá o Elifas, né? 4, ele lá é chamado pelo falso profeta, né? Que eles estão ali e ele já quer fazer o quê? Quer se, se, se fazer uma manifestação, quer se opor ao que eles estão fazendo. E a gente vê isso. Então, eu coloquei que o avanço do evangelho, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, sempre tem uma oposição. Então, o Elimas, ele chegou ali para quê? Para desviar o foco da fé. Mas Paulo, ele fez o quê? Ele entrou com sabedoria e colocou ele no seu lugar. Então, a tentativa de Satanás, ele foi o quê? Impedir que a palavra fosse pregada. Quando eles estavam pregando, a tentativa dele foi fazer com que, o foco, né, fosse desviado. Mas Saulo, porém, né, que lá para frente ele vai vai ser chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai o quê? Ele vai exortar, né? Ele vai se posicionar. E ele vai fazer com que a palavra do Senhor seja pregada. Daí a atitude enfática, né? Porque a verdadeira intuição daquele mago era fazer o quê? Era tirar a atenção do que estava sendo pregado, para quê? Para que as pessoas não fossem convertidas. E quantas vezes hoje, você pode ver que todas as vezes, eu não sei se vocês prestaram atenção, todas as vezes que a igreja está crescendo, é, aparece um escândalo, aparece alguma coisa para desviar o foco da igreja. Então, existe sempre isso. Todas as vezes que existe um crescimento, um avivamento na igreja, o inimigo ele levanta alguma coisa para tirar o foco da igreja, do crescimento. Vocês já perceberam isso? É a estratégia do inimigo. E muitas vezes a gente passa despercebido, mas é algo que acontece. E não acontecia só naquela época, hoje acontece. Todas as vezes que os ministérios estão crescendo, nós vemos isso, acontece um escândalo na igreja. Acontece, você vê, nossa, aconteceu isso em tal igreja, tal pastor, tal jovem, é a misericórdia. Mas é o que o inimigo faz, para quê? Para tirar o foco, para se posicionar contra. E aí a gente tem que ter essa visão. A visão do quê? De Paulo, porque isso é estratégia para que o crescimento, para que não venha crescer a igreja. Não sei se vocês entenderam É, da mesma forma que eu. bom dia, menino. Bom dia. Eu vejo que todo livro de Atos ele tem sempre esse cheios do Espírito Santo. Então acho que às vezes a gente vê tantos escândalos porque quando a igreja busca realmente em oração e dá liberdade para o Espírito Santo agir, ele traz à tona tudo aquilo que muitas vezes a gente deixa, né? A gente maqueia, a gente vai relevando, né? E onde o Espírito Santo
começa a agir, não há engano, né? Onde a luz chega, trevas logo vai sair. Então eu vejo assim essa importância quando ele fala, né, ó, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Aí no versículo 9, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Eliamar nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade. Porque aonde o Espírito Santo chega, não há engano, né? Há revelação da verdade. Então, como já foi falado, nesse mundo de performance, muitas vezes, quando a gente vê e fala, olha, né, quantos escândalos, né? Mas é quando Deus começa a trabalhar na igreja para purificar a igreja mais uma vez, né? Através da obra do Espírito Santo, porque é Ele que nos revela aonde há o engano, né? Aonde há o pecado, aonde nós precisamos nos arrepender, aonde nós precisamos chorar os nossos pecados. Eu acredito Eu, nisso. eu penso também uma coisa, tem duas faces isso, né? Isso que a Adriana falou, dos escândalos, etc. Isso não é uma obra do inimigo para a igreja, isso é uma obra da própria igreja que não está afirmada na palavra. E realmente, quando o Espírito de Deus vem, ele joga a luz. Jogou luz, a gente enxerga a sujeira, não tem jeito, né? Eu gosto até de pouca luz, às vezes em casa, quando tá longe do dia da faxineira, que daí dá para esconder um pouquinho, mas quando você joga a luz, você vê onde que tá a poeira, você vê onde está tudo, né? Agora, a oposição que eu acho que a igreja enfrenta, e essa aqui no texto eu acho bem clara, é uma oposição quando a igreja está indo para espaços de poder. Isso é muito interessante, porque você vê, quando a igreja está pregando lá para quem é simples, para quem é humilde, tá tudo tranquilo. Você começa a pregar nos espaços de poder, ah, não, o país é laico, ah, isso aqui não pode, ah, aquilo ali não pode, né? Então, você vê, o Elimas, ele tinha acesso direto com o governador. Enquanto Paulo estava pregando para os outros, ele não estava nem aí. Mas quando o governador olhou para Paulo e chamou para ouvir o que Paulo tinha a dizer, foi aí que veio a oposição. Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que observar nesse nosso mundo moderno, porque a igreja também prega o evangelho nos espaços de poder. A igreja também prega. Essa história do Estado laico é um Estado laico para que todas as religiões possam se manifestar. Isso a gente concorda plenamente. Agora, no Estado laico, cabe todas as religiões, e inclusive o cristianismo. E o que eu vejo muitas vezes é que, não, as religiões de matriz africana pode, o budismo é filosofia, pode, não sei o que, tá, mas quando é cristianismo não pode. Então, aí é laico. Então, assim, a gente tem que olhar, eu acho que o texto mostra claramente como a igreja se porta diante dessa oposição. Não é acuando, não é tentando se adaptar, mas é olhando nos olhos, como Paulo olha no olho dele e fala: Ô filho do diabo, nós vamos orar. Só que isso, claro, tem todo o back de oração e de jejum, não dá para fazer isso lá na cara e na coragem, porque é loucura. Mas uma igreja estruturada e baseada em jejum e oração e na palavra, ela tem que ter essa ousadia de dizer: não, não vão matar criança, não, no útero da mãe, não, nós não somos pessoas que geram, nós somos mulheres criadas por Deus. Não, não é igual um homem e uma mulher, eles não são iguais. A gente tem que ter essa coragem como igreja, firmado na palavra de Deus para dizer isso, né? Não, aquela mulher da comissão de mulheres aquela mulher, não, aquela pessoa da comissão de mulheres do Congresso não me representa, não me representa. E não é porque eu tenho oposição política nem nada disso, é porque ela não é uma mulher, né? Essas questões de gênero na escola eu não concordo. Então, é essa oposição de poder que é a nossa luta. O problema é que às vezes a igreja fica muito dentro de si, olhando os próprios pecados, ao invés de orar, jejuar e enfrentar o nosso verdadeiro inimigo.
Um pastor que cai em adultério não é coisa do inimigo, gente, é coisa dele, que não estava preparado e que não se colocou diante de Deus em jejum e oração. Um jovem que se desvia do evangelho é problema da igreja, não é luta de poder. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é essa luta de poder. E essa a gente tem que estar bem preparado. E só com jejum e oração. Desculpa, Dília, É, falei de. imagina! Não, na verdade, é um contexto que hoje eu acho que a nossa geração de cristãos, eu costumo falar que a gente tá mais querendo ir para a briga do que orar. A gente, eu falo para os cristãos, eu falo assim, irmãos, a gente não tem que se envolver em briga, a gente tem que dobrar nosso joelho e orar pro dono, entendeu? Porque assim, a gente resolve a nossa oração que a nossa oração tem que ser pelos governos, né? Então, assim, como que se resolve as nossas brigas? Como se resolve as nossas brigas? É assim, jejum, oração. É assim, até ontem acabei mandando no grupo aqui, mas toda segunda-feira eu mando a oração para a igreja, porque eu consagro a semana, aí eu oro pelo país, oro pelos, pela igreja e mando. E eu falo sempre, eu falo assim, Deus, tu és o Deus da nação. Eu não aceito que a nossa nação seja uma nação corrupta, prostituta, uma nação. Toma a frente do nosso governo, toma essa nação que é uma nação sofredora. Não aceito isso. A gente tem que ser reconhecido como uma nação que seja uma nação temente a Deus, uma nação, sabe? Então eu oro e falo isso para o nosso povo. Eu falo assim, gente, se a gente que é cristão, se a gente não orar assim, aí a gente vê o carnaval, né, que coloca Jesus sendo espancado por Satanás, e nós cristãos não fazemos nada. Então, como que nós vencemos isso? Na autoridade. E a autoridade, a gente só tem autoridade, não é lá indo falar, brigar, indo para fazer passeata. Isso não resolve. Resolve como? Jejum e oração. Que é o que Paulo tem aqui, a autoridade. A autoridade, assim, o avanço do evangelho, ele só vai quando nós entendemos que o poder de Deus se manifesta através do quê? Da nossa submissão ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar em tudo. Amém? Vamos lá para o verso 13. A gente consegue verificar que Paulo, ele finaliza, ele faz, ele ora, e aí o poder de Deus se revela, e aí no verso 12, através da maravilha ali, ele creu. No verso 13, eles vão sair, né? A partir desse momento, Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo, né? Verso 13, Paulo e seus companheiros chegaram na cidade de Panfilha, né? Porém, o que acontece? Acontece o que? A deserção de João Marcos, né? Acontece o quê? Como se diz, algum problemas emocionais, talvez uma resiliência, e João Marcos acaba se afastando, né? Ele acaba saindo, acaba se afastando. E Paulo, ele assume ali a, a liderança do grupo, João Marcos abandona e Paulo continua. Nesse momento da viagem, o que acontece? Paulo, ele permanece pregando, mas o que eu queria chamar a atenção é o quê? Tem momentos que
Tem pessoas que estão prontas para continuar e tem pessoas que vão parar. O que não pode parar é a obra. Você vê que eles têm um desentendimento e a Bíblia não tira isso daqui. Porque a Bíblia poderia omitir, né? A Bíblia poderia omitir. Por que que a Bíblia deixou claro aqui que João Marcos saiu? Se eles estavam direcionados, né? Por que que será? Esse forte foi algo que causou um impacto para estar aqui na Bíblia. Eu imagino, Odília, aliás, Hum, eu gosto de ler isso aqui. hum. Lá no 29, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Desculpa o spoiler, né, que eu já estou indo lá para frente, mas é porque é o mesmo princípio. A Bíblia não esconde nada e tudo se cumpre de acordo com o que Deus planejou, e ele usa desavenças, usa as nossas mazelas para nos curar, inclusive. A cura da igreja, como a gente está bem observado aqui, o Espírito Santo revela o engano, isso é exposto, e aí que a verdade nos liberta, né? Nos liberta do pecado, nos traz o arrependimento, e é para poder se cumprir tudo que está escrito a respeito de Cristo, que os, quem o condenou, né? Tá lá, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, mas ao condená-lo só cumpriram as palavras dos profetas que são lidas. Vocês leem todo sábado. Então, assim, Deus não esconde as nossas mazelas, ao contrário, ele revela e a gente se desentende, sim, com pessoas, mas tudo isso é para nos colocado na cruz, né, que o Espírito Santo leva a gente de volta para a cruz, produz arrependimento, produz cura, produz avivamento, produz a igreja de Cristo, feita por pessoas, é a limpeza do vestido da noiva. Exatamente. E é a questão de as desavenças, as situações que podem acontecer. Pode acontecer desavenças ministeriais, podem acontecer isso de você estar fazendo a obra. Não que João Marcos ele estaria fora do propósito, mas as desavenças podem acontecer. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse plano de ser humano. Então, tinha desavenças, tinham problemas, e assim, o que importa é o quê? Entender que tem alguém aqui, Paulo, ele está como líder, ele é o líder, ele assume a liderança do grupo e ele se impõe. Calma aí, ó, é assim. Você não está, você não quer, então você eu não quero, Paulo, não vou seguir a sua. Não quero, ok. Então, vou sair, mas o que importa é entender o que as desavenças elas podem acontecer. Pode acontecer no percurso, e a gente vai ver que esse entendimento vai fazer com que Barnabé ele vai deixar Paulo mais para frente, né? Que Barnabé vai voltar para ficar com João Marcos. E que Paulo ele vai continuar, porque Paulo ele continua estruturado, mas que as desavenças podem acontecer. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo, e as pessoas estão saindo, ou está acontecendo isso. Gente, João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, deixou Paulo.
Sabe Olha, que, É, e sabe às que eu vezes, penso? ainda para se expandir, a gente precisa de uma cisão para haver expansão. Ficar todo mundo no seu conforto, né? Se ficasse todo mundo lá escondido onde estava depois, quando Jesus ressuscitou, o evangelho não tinha saído dali, mas ele tinha que ir até os confins da terra. até os confins da terra. É interessante que João Marcos sai desse lugar e ele vai acompanhar Pedro. E é a partir do que ele acompanha Pedro, né, do que ele ouve de Pedro, é que ele escreve o Evangelho. O Porque ele era evangelho. muito novo. Ele era muito Imaturo. novo na época do Evangelho. Ele não tinha maturidade para entender e nem participou, né? Mas não foi em Paulo que ele teve esses conhecimentos. Foi com Pedro, que Pedro que viveu lá, né? Em Então, Jerusalém. em Porque fala que Jerusalém. ele voltou para Jerusalém, Volta para né? E Jerusalém, lá em também Jerusalém. e a gente vê que isso também faz parte dos processos, né? Sim, Ele era um jovem, né? Talvez tenha se precipitado até em ir para essa viagem que era dura. Não devia ser uma viagem fácil, né, gente? Vamos combinar isso aqui, né? E então, isso mostra que sim, a gente pode ter uma equipe, na equipe, algumas pessoas podem não estar preparadas para aquela missão, mas isso não quer dizer que a pessoa não está preparada e não vai ser preparada, porque você vê que depois o próprio Paulo chama João Marcos de volta, né? Em duas cartas dele, ele cita de novo João Marcos. Então, Sim, lembrar que isso aqui é o povo também sendo formado, são os líderes também em formação, né? Então, assim, sim, da ideia que Paulo aqui, da ideia não, ele tomou a frente, né, da equipe, né, até nessa minha Bíblia aqui ela fala isso mesmo, que a Odília falou, que nesse isso. ponto Paulo passa a liderar esse empreendimento missionário, Barnabé, que estava previamente encarregado disso, pareceu não se importar, como a gente já viu que Barnabé tinha um outro perfil, né, e trabalhou diligentemente com Paulo. Agora, o jovem João Marcos, ajudante deles, desistiu nesse estágio da jornada, que é no começo, né? Eu estou com o mapa aberto aqui. Pafos é bem perto ainda de Antioquia, então ele desistiu logo. Ele participou desse Logo. começo aqui, né? Desse confronto aqui, né? Da conversão do procônsul, tal, e por algum motivo ele desistiu, né? Então, mas ele não se perdeu. Ele não apostatou. A gente está estudando Sim, Hebreus, né, que fala dos que se apostatam. Ele simplesmente foi se preparar melhor. Então, acho que isso aqui mostra que todos aqui são seres humanos, né? Normais, que passam por crise. Quem sabe ele teve uma crise de ansiedade, né? e o plano de A Deus, gente né, não por sabe. trás de tudo isso. Isso que eu acho interessante, né? O plano de Deus Sempre, por né? trás de Porque tudo eles isso. foram enviados, né? Né? Porque o Evangelho de Marcos é um evangelho explosivo, é um evangelho dinâmico, Sim, né? É o primeiro a ser incrível. escrito. A partir do Evangelho de Marcos é que Mateus vai escrever depois com mais detalhes, Uhum. né? Então, quer dizer, não é que Marcos saiu e Não, ele esse foi seguiu. fraco e foi embora. Ele foi sendo preparado no processo, É, né? Ele foi sendo, vamos dizer, ele foi estudar lá, foi se preparar, foi caminhar, foi, né? Então, eu acho que isso aqui é bem bom para a gente pensar mesmo. Sabe Cícera, que você ia primeiro, falar? eu vou falar. Se eu falar besteira, me corrija. Mas sabe o que me chamou a atenção a partir do versículo 13? É a singularidade do evangelho, a simplicidade do evangelho. Paulo, ele chegou nesse lugar aqui e ele falou de uma coisa que todo mundo já sabia: as leis do profeta, né? A história do povo. Ele começou o discurso dele falando sobre tudo isso. E aí ele chegou na boa nova do evangelho, que é a palavra de reconciliação do homem a Cristo. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente quer usar tantas formas para falar do evangelho, a gente quer botar tanto ênfase ou usar tantas peripécias aí para falar do evangelho, e não precisa. A nossa própria vida fala do evangelho. Paulo conhecia tudo isso daqui, ó.
ele foi convidado a falar após a leitura dos livros da lei e dos profetas. Quer dizer, os, os, o povo ali, a nação de Israel ali, já conhecia a história dos seus antepassados. E aí ele falou assim: olha, os profetas já falaram isso para vocês, vocês já conhecem toda a história, mas o que que essa história trouxe de novo para nós hoje? Isso aí, esse Ministério da Reconciliação. E às vezes a gente fala tanta baboseira e esquece de falar do Ministério da Reconciliação, que é o mais importante, gente. A gente não tem que perder tempo, ficar falando muita coisa. Se a gente falar do Evangelho da Reconciliação, que esse é o papel, nosso papel é levar o homem a Cristo. Não é nem nosso, porque é do Espírito Santo isso, né? Mas se a gente não tiver essa fala, né? Simplesmente narrar como foi a história aqui. E engraçado que quando ele estava saindo, chamaram ele para falar de novo. Você não quer vir falar semana que vem de novo, não? Gente, repetir a história de novo. Repetir a história de novo. Repetir a história de novo. É só isso que a gente tem que fazer. Repetir a história de Jesus de novo na nossa vida. Repetir a história de novo de Jesus na nossa vida. E às vezes a gente se pega em tanta baboseira, em tantas coisas. A nossa vida tem que estar baseada, sim, na oração, no jejum, na leitura da palavra e na transmissão, nessa transmissão do evangelho, que é a boa nova de Cristo. A gente não precisa ficar pegando muitas coisas, não. Tem hora que a gente não consegue nem ouvir de tanta baboseira que a gente escuta. E aí a gente fala assim, nossa, esse povo tá precisando ler lá Atos tudo de novo, né? Botar esse pastorado para ler tudo Atos de novo, para ver se aprende tudo de novo, como que a igreja começou, como que a igreja foi firmada e no aonde a nossa fé está firmada. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Paulo usou a ferramenta que ele já tinha, o conhecimento da história. E ali ele falou de Jesus. Será que não falta para a gente ousadia só de usar a ferramenta que Jesus já nos deu? Qual é a ferramenta que Jesus já nos entregou para a gente falar desse evangelho aí e levar esse- essa pessoa a esse evangelho da reconciliação, que para mim é o mais importante. É só isso. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Não, tá certo. O- É isso. É só complementando o que a Cícera falou, muitas vezes tem um caminho tão reto para se seguir, né? E aí é que nem o Waze, ele às vezes, para tirar a gente 2 minutos de um trânsito, ele corta tanto caminho, que a gente nem depois fala, meu, foi só, perdemos às vezes 10 minutos, e realmente a gente muitas vezes perde. Eu achei muito interessante quando ele foi convidado, e eles falaram assim, irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento, qual foi a palavra de encorajamento? Que nem a Cícera já falou, né? Foi recontar a história de novo. A própria história de todo o povo já era um encorajamento para permanecer, né, e aceitar o evangelho, né? Mas como a gente gosta muito de performance, muitas vezes a gente enfeita tanto e se perde naquilo que é essencial, que é apresentar essa mensagem da reconciliação. É daí esse encorajamento, olha, tudo que vivemos, né, todos os milagres, né, toda a nossa história encaminhava para a vinda de Cristo, para a morte de Jesus, para a ressurreição e essa nova aliança, né? E a gente continua se perdendo aí nesse monte de coisa. Eu tenho uma amiga que ela sempre repete o seguinte: é melhor fazer o arroz com feijão bem temperado do que fazer um banquete sem sal. E muitas vezes a gente está pregando esse evangelho assim, né? É verdade. Esses A dias eu, gente esses dias eu estava conversando com meu marido e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, é, o evangelho ele é uma coisa tão simples para ser vivida e para ser ministrado, mas infelizmente, quando o homem ele tenta fazer alguma coisa fora da direção do Espírito Santo, ele complica o evangelho. Aí o evangelho que é para ser simples, que é para ser fácil, que é para ser leve, fica pesado, fica difícil, fica cansativo. Por quê?
porque está totalmente fora daquilo que o Senhor. Eu fiquei pensando, depois que ele falou isso, eu fiquei pensando naquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Gente, o que que Jesus tinha para falar ali para mais de 5.000 pessoas? Não tinha som, não tinha nada. Ele pegou um lugar cheio de estratégia ali que Jesus tinha e ele cutucou. O que que a gente vai dar de comer para esse povo aí? Aí Felipe se perde na resposta e fala: nem que 200 denários compra todo esse pão, esse para dar pão, um pedaço para cada um. Não dá, gente, não dá, Jesus, não dá. Você acha que Jesus já não sabia a resposta quando perguntou para ele? O problema é que o homem gosta de dificultar tudo. O que é simples, o que é simples. Gente, a boa nova é simples. O problema é que a gente complica. Aí entra a igreja para complicar mais um pouco. Esse dia eu falei aqui em casa no grupo que ainda estava tendo aqui em casa, falei para ele assim, gente, o único papel da religião é religar o homem a Deus. Saiu disso, acabou. Ela não presta para mais nada. Vamos deixar de ser religioso, porque não presta para mais nada. A Boas Novas é só para nos reconciliar com Cristo. E a religião faz isso, esse religamento aí. Acabou. Esse papel da religião já não serve mais na nossa vida. E às vezes a gente é tão religioso para falar de Jesus e esquece disso aqui, ó. A história natural das coisas. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, foi levado ao céu para nos dar salvação. É só isso que Paulo falou. E a gente esquece disso. É só se a gente pregasse o evangelho sempre assim, a ação seria do Espírito Santo. Mas como a gente gosta de mudar um pouquinho as coisas e falar um pouquinho mais, que nem eu estou falando demais aqui agora, e aí a gente já começa, né, a sair daquilo que Jesus quer pra gente. É isso aí. Não falo É, mais. vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Eu estou vendo aqui o versículo 38 e 39. Depois que ele faz todo aquele discurso, o que que ele fala? Saiba, pois, irmãos, que por meio de Cristo, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, né? Então, esses versículos, eu acho assim que ele vai simplificar tudo aquilo, o discurso que ele estava falando. Ele deu todo aquele preâmbulo, né, de falar sobre a lei, mas ele fala que tudo aquilo que aconteceu na lei de Moisés não vale de nada, porque a lei não justifica. Quem justifica é Jesus. É Ele que nos gera perdão dos nossos pecados. É nele que devemos crer, em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados. Então, ele dá todo aquele preâmbulo, né, do discurso, mas ele para nesses versículos e ele faz como se fosse um fechamento, né, de tudo aquilo que está falando. É em Jesus que toda a lei se cumpre. Amém, é verdade. Paulo, ele faz no seu primeiro, né, grande sermão, ele faz essa, como se diz, esse registro de toda a história para trazer justamente isso, né, para trazer, ele faz uma construção para direcionar os judeus, né, tanto aqueles que eram. Por que que ele faz isso? Olha só, por que que ele vai fazer isso? Porque tinha os judeus que eram nascidos e tinha os gentios que eram convertidos ao judaísmo. Então ele faz uma construção do sermão, toda a história de Israel. Ele vai ter que trazer toda a história da fidelidade de Deus no deserto, das promessas cumpridas em Jesus, da rejeição, da morte, da ressurreição de Jesus, para provar desde Israel que Jesus é o Messias prometido. Por isso que ele tem que trazer toda a história no seu sermão, porque tinha os judeus que eram os judeus que conhecia e tinha os gentios que estavam que tinham se convertido a Cristo e precisavam conhecer. Então, é o primeiro sermão de Paulo. Por isso que ele vai fazer toda essa
trajetória e contar a história de Cristo. Contar tudo. E esse impacto dessa mensagem realmente traz isso. Esse impacto dele contar toda a história de Cristo é porque a gente olha assim como se todos já conhecessem. Mas tinham gentios também que estavam iniciando na fé, né? Quando eles estavam iniciando na fé, não eram todos que conheciam. Tinha os que já conheciam e tinha os que estavam iniciando, que eram os gentios que estavam aprendendo. Então, eles precisavam ser o quê? Evangelizados. Por isso que Paulo vai proclamar, vai contar toda a história e vai dizer que Cristo é Cristo, o motivo é Cristo. E quando ele termina ali a recepção inicial, assim, as pessoas. Foi tão positivo, algo tão positivo, que o povo vai falar, vai atrás dele, né? Os gentios, os judeus também ali, e vai pedir para que ele volte, vai falar assim, venha, né? Aquilo que ele falou foi algo tão grande, foi algo que trouxe tanto impacto que vai fazer com que o povo peça para que ele retorne. Vocês conseguem visualizar isso? Nós, Amém? amém. Nós fizemos um estudo na igreja e aí eu fui contando a história, né? Da criação, eu fui contando a história para chegar no lugar lá que a gente estava estudando. E o que eu achei assim fantástico foi que quando a gente vê a história se cumprindo, as promessas de Deus se cumprindo. Acho que é isso que Paulo faz aqui, né? Ó, aconteceu isso, depois aconteceu isso, porque eles disseram isso, aí reafirmou. É tão clara a intervenção de Deus na história. E quando a gente anuncia Cristo, aí Cristo chegou aqui, né? Nesse momento, aí é o que a Cícera disse, você não precisa dizer mais nada, porque a história já é a prova do que aquilo que foi falado é a verdade, né? A própria história prova a identidade de Cristo, né? A própria história se divide antes dele, depois dele. É interessante como a estratégia de Paulo aqui é muito interessante, né? Eu fiz um resuminho só para a gente poder fixar. É, o sermão de Paulo, né, ele traz todas as promessas de Jesus do Antigo ao Novo Testamento, né? E traz o quê? Informando que a igreja, o texto que nós lemos, ele informa que a igreja se movia operada pelo Espírito Santo. Então, o que é o capítulo 13 nos diz? Ela fala sobre a soberania de Deus, né, do Espírito Santo. Então, que Deus escolhe pessoas para trabalhar na sua obra e direciona pelo seu Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela sempre ela é direcionada, ela sempre é enviada pelos que estão dispostos, né? Aí e direcionada, disposto aí com aqueles que querem fazer em oração, movidos pelo Espírito Santo. E sempre vai ter oposição. Isso a gente precisa entender que sempre vai ter oposição, mas que nós precisamos saber que Deus está conosco. Então, assim, todo projeto vai ter oposição, vai ter aqueles que vão querer distorcer a verdade, mas Deus é aquele que zela pela sua palavra. Então, nós temos que estar sempre interagindo, estar buscando o Espírito Santo, se revestindo, porque o Senhor vai estar conosco. E saber que o princípio aqui, e eu acho que a centralidade é o Evangelho, é a ressurreição de Cristo, é falar sobre Cristo, é o que Paulo estava fazendo, falando sobre Cristo, levando a lei, falando da lei até chegar a Cristo, porque o Evangelho é o princípio aqui. Amém? Amém. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Todas entenderam? Acho que sim, Edith. Sim, muito bom. Vamos orar então para encerrar.
Amém. A Adriana pode orar aí, Adriana? Ou não dá? Bom dia, meninos. Vamos orar, pedir ao Senhor, né, que nos... Senhor, nosso Deus, nós agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade de ler a Tua palavra, por mais uma vez ver a pureza do Evangelho, Senhor. Pai, que a Tua palavra de verdade, que é aquela palavra que liberta, e que nós possamos ser essas pessoas de encorajamento, que ao abrir as nossas Isso. bocas, nós possamos falar a verdade do Evangelho, o Evangelho que cura, que liberta, que restaura, que nos leva até a Ti, ó Pai. Dai-nos uma semana de paz, guardadas por Ti. Pai, que a nossa mente seja controlada pelo Espírito Santo em cada decisão que vamos tomar, ó Pai querido. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.